Já aprendeu um operacional que parecia funcionar, funcionou e depois parou totalmente de dar resultado? Isso não tem a ver com o operacional, tá? Isso tem a ver com o contexto de mercado que tu estava colocando ele. E a minha missão nesse vídeo aqui é eu poder te trazer o contexto macro de uma maneira simples e direta, até mesmo para te conseguir ressuscitar aqueles teus operacionais que já te deram dinheiro, só que agora, nesse vídeo aqui, tu vai aprender a fazer um checklist pronto e direto para te saber se é executável ou não aquele operacional naquele momento, naquele dia que tu está operando. Então, vamos embora que agora a gente vai começar. A base de tudo começa com o seguinte: independente se é um operacional de análise técnica ou de fluxo ou price action, o contexto em específico vai fazer ele funcionar ou não funcionar. Vou te dar um exemplo bem simples para te entender. A gente tem aí um guarda-chuva. O guarda-chuva, ele é útil? Óbvio que é. Mas quando? Em dia de chuva. Em dia que não está chovendo, para que ele serve? Para basicamente nada. Ah, vai proteger do sol. Ah, show. Então é um outro uso em específico, é um outro contexto em específico que tu vai usar o guarda-chuva. Mas tu entendeu que o contexto prioritário que o guarda-chuva vai funcionar é no dia de chuva? Então, esse é o mesmo conceito que a gente usa para executar as ordens, executar as operações no mercado. E é por isso que eu te falei que cada operacional no contexto específico que tu vai aprender a fazer vai te dar sim resultados. Então, vamos embora. Começando com o que é contexto no mercado. O contexto no mercado são os fatores da macroeconomia, os fatores do macro que estão impactando os mercados naquele dia. Então, este é o contexto do dia. Lembra lá do dia de chuva para usar guarda-chuva? Então, num contexto que estaria pressionando os ativos para baixo, este é um momento propício para te usar os operacionais para venda naquele ativo. Isso é contexto. Agora a gente vai abordar em detalhes o que isso significa no mercado. É tudo que vem antes do gráfico, por cima, ou seja, a direção das coisas que estão acontecendo, como por exemplo, decisões de bancos centrais, inflação global, tensões geopolíticas, dados de empregos como o payroll, o CAGED aqui do Brasil e assim por diante, taxas de juros no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na China, no mundo inteiro. Taxas de juros, quem lembra, né? Quem já opera no mercado, aliás, sabe que ele suga dinheiro do mundo ou ele injeta dinheiro no mundo. Quanto maiores as taxas, pior é o cenário para as bolsas como um todo. Quanto menores as taxas, mais favorece compras de ativos de risco, que são as bolsas, tá? Dando um exemplo prático aqui de um cenário, de um contexto de um dia a dia normal. Vai começar o nosso mercado aqui no Brasil e aí tu opera índice, opera dólar. O que aconteceu? Aconteceu de sair um dado muito ruim lá nos Estados Unidos que está gerando uma pressão de pessimismo. Ou seja, está gerando uma pressão de ativos de risco para baixo e ativos de segurança para cima. O índice é uma bolsa, é um ativo de risco. Então, quando tu vai operar, por exemplo, o índice, tu jamais poderia esperar um setup ou uma estratégia de compra naquele momento do índice. Por quê? Porque o cenário já te mostrou que o momento, o contexto daquele momento é negativo, é pessimista. Então, isso é o contexto. Um setup que possa parecer muito bonito, que funcionou zincalhões de vezes, vai ser rasgado naquele momento. Não é só no momento que sai a notícia, tá? É no contexto que ela impactou e se ela impactou no mercado como um todo, aquele movimento pode perdurar horas ou talvez o dia inteiro ou talvez dias. Então, se tu sabe que o contexto é pessimista, não tem por que arriscar ficar tentando pegar o setup ali. Entendeu como é o racional de que o setup que funcionou não é que ele tenha parado de funcionar, é só o contexto daquele momento que não é propício para te fazer ele? É desse jeito mesmo que tu muda a tua vida no mercado, que tu muda para a consistência de mercado, porque tu para de fazer contra o contexto
e só começa a pegar os setups e as estratégias que estiverem a favor daquele contexto do dia. Porque tu já deve saber, já deve ter visto em algum lugar que os mercados do mundo inteiro são todos conectados, né? Então, assim, tem tanto investidores americanos operando aqui no Brasil, investidores brasileiros fazendo posições lá no mercado americano também, e no mundo inteiro, na Europa, na Ásia, todos se conectam. Nosso mercado aqui é um mercado emergente. Então, um grande gestor lá fora, ele olha para o nosso mercado como uma bolsa de emergente. Se o cenário está favorável para emergentes, ele vai acabar comprando um pouco de Brasil. Se está desfavorável, ele vai vender um pouco de Brasil. E esse movimento gera o preço que a gente opera aqui, gera aquele movimento forte de, às vezes, que o índice cai e o dólar dispara e tu não entende o porquê. Este é o contexto. Este era o contexto daquele dia, no momento que o cara não queria mercados emergentes. E aí acaba vendendo as ações de mercados emergentes, as bolsas de mercados emergentes e comprando dólar para sair do país aqui. Ou seja, se ele compra dólar, ele tira dinheiro daqui, que estava em real, e ele está querendo comprar dólar para poder transformar e transferir para lá de novo. Então, sabendo que os mercados se conectam, toda vida que tu vê uma movimentação forte nas bolsas pelo mundo, o nosso Ibovespa poderá ser impactado. Toda vida que tu vê o petróleo disparando, isso vai afetar a inflação como um todo e vai bater no mercado nosso aqui também, porque mais inflação sempre gera um contexto ruim para o nosso cenário do Brasil. Quem lembra aqui, né? O Brasil teve muito problema com inflação no passado. Então, neste contexto, é um cenário ruim. Outra coisa que é o dólar, a cotação do dólar, o preço do dólar no dia afeta o fluxo de estrangeiros, ou seja, tem um movimento tanto de uma ponta quanto da outra. Se os estrangeiros estão achando que o dólar está barato, eles podem comprar mais dólar aqui. Se eles estão achando que está caro, eles podem vender mais dólar aqui, tá? Mas tu não vai ficar tentando adivinhar o que os estrangeiros estão pensando. Eles nada mais, nada menos do que vão reagir ao contexto macro. Eles sabem o que está acontecendo lá fora, sabem o que está acontecendo aqui. E não é porque eles acordaram de manhã cedo, nossa, eu vou comprar dólar. Não, é porque se o cenário está de pessimismo, gerando uma busca por segurança, este é o movimento natural, compra de dólar, entendeu? Eles pensam do mesmo jeito que eu estou te falando aqui, porque isso que a gente fala é contexto macroeconômico. Aqui ou na China é exatamente a mesma coisa. Todos vão olhar para o contexto macro antes de abrir qualquer posição nos ativos. Tá? Ignorar isso é como se tu tivesse num carro olhando só para o painel, ou seja, só para o teu profit ou para o teu trade. Tu tá olhando só para o painel aqui, ó. A estrada tá lá. A estrada tá lá e tu tá olhando aqui, ó. Qual a chance disso aqui dar certo? Às vezes tu vai fazer uma curva certa, ó, tu tá vendo aqui e às vezes tu virou para a direita, é certo, é a curva para a direita. Só que, e se o contexto da estrada era a curva para a esquerda? Ali acabou, entendeu? Então, quando a gente fala de olhar o contexto antes de operar, e inclusive nesse checklist que a gente vai abordar ali, tu vai ter essa noção, porque tu vai traçar aquilo ali antes da execução. Então, se tu tá gostando desse vídeo até aqui, te inscreve no meu canal e, inclusive, eu trago toda essa leitura de contexto todos os dias que tem mercado às 6:30 da tarde. Ou seja, lá a gente faz um apanhado do contexto macro daquele dia e o que vai ter para o próximo. E assim tu vai evoluindo o teu conhecimento na parte de botar as tuas operações a favor do contexto. Então, só se inscrever aqui no meu canal, me seguir no Instagram, já vai ver tudo lá, tá? Então agora vamos lá, vamos botar o contexto na tua rotina. Com um checklist simples e direto. Tu vai começar anotando aí. Vamos lá. Primeiro dos pontos: ver as notícias macro do dia. Ou seja, vai começar lendo as coisas pelo mundo, pelo Brasil, pelo mundo, e ali vão ter inúmeras coisas para te anotar. Por exemplo, coisas que impactam o cenário do Brasil diretamente ou indiretamente. Vou dar um exemplo: a China não é um dos maiores parceiros comerciais aqui do Brasil? É.
Então, tudo que é bom para ela ajuda o nosso cenário no Brasil. Tudo que é ruim para ela, num contexto de ela não consumir muito de Brasil, ela acabar desacelerando muito, é ruim para o Brasil. Tá? Então, nesse contexto, a primeira coisa é olhar as notícias. Segunda coisa, checar o calendário econômico, ou seja, o Investing, investing.com é o site em que tem lá o calendário econômico de graça para todo mundo ver, em que tem data e hora marcada para tudo que vai sair ali, e ali tu vai focar no quê? Em tudo que afeta os juros, a inflação e os dados de emprego. Ou seja, decisão de política monetária, IPCA, PPI, que são dados de inflação, inflação do consumidor, inflação do produtor, e payroll, ADP, esses dados de empregos que também fazem preço. Então, tu vai focar nisso aí num primeiro instante. Naturalmente, se tu já é de mercado, já sabe, aqui essa parte aí é meio que padrão para todo mundo. Então, se tu não sabia ainda, vai constar lá antes de começar a abrir o teu mercado, porque pode ter notícias no momento que tu está operando. Então, tu tem que ver ali para ficar atento. Número 3, ver como que abriu a Ásia, a Europa e também os Estados Unidos, que estão com movimentação nos mercados futuros. Ou seja, tu vai ver como que estão os mercados antes de tu abrir a tua posição. A Ásia, por exemplo, ela abre e fecha na madrugada, então tu não precisa nem ficar olhando ela se mexendo. Ela já vai estar resolvida no momento que tu vai operar aqui. Agora a Europa se mexe, os Estados Unidos, os ativos futuros lá se mexem. Então, é extremamente importante tu ficar de olho para ter uma percepção do contexto, se está um contexto otimista ou pessimista. E o ponto número 4 do checklist é entender como tudo isso afeta o ativo que tu está operando. Lembra que eu falei aqui sobre dólar e índice, que são os ativos que a gente opera, que a maior parte das pessoas operam? O índice é um ativo de risco, o dólar é um ativo de segurança. Quando tem medo, eles vão correr para dólar. Quando tem um otimismo, eles vão correr para índice, tá? Nesse racional aqui, tu vai usar muito aquele momento que eu te falei, da minha live às 6:30 da tarde, porque ali eu vou assimilando para ti cada detalhe, cada momento de cada contexto de cada dia, tá? Ali tu vai evoluindo nessa parte de experiência. Mas o importante que eu quero que tu absorva nesse vídeo é que, sim, o operacional que tu fez, que deu certo e depois parou de funcionar, não tem nada a ver com ele. Tá vendo que eu não falei nem mal de setup ou de estratégia, eu não falei mal de nenhum setup, nenhuma estratégia. Justamente porque eu sei que o problema dos day traders, das pessoas que fazem trade no mercado, não é o setup nem a estratégia. É sim o contexto macro que aí sim faz dar sentido para te fazer este setup ou esta estratégia que esteja favorável ao contexto, ao direcional do macro. E isso é o que bota as tuas operações no caminho da consistência.